Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa A Psicanálise da Alma. A revolução no pensamento humano. Trazendo ensinamentos sobre mecânica quântica, poder do pensamento, ciência cristã e a senda do caminho do meio. Revelações metafísicas. A verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes. Com o psicanalista Sandro Lambert. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. É sentimento. A vida passa rápido, vive os seus momentos. Tudo é feito pra viver no seu tempo, que já não tem mais de julgamento. Ser humano com os quero humano, tem moral demais, vive com medo. Caos está instalado em nós mesmos. Cada dificuldade pra colher um momento. Nos livrar desse velho sentimento. Vida passa rápido, vive o seu momento. Tudo é feito pra viver no seu tempo. Restaurando, invade julgamento. Sigo leve, sempre nas nuvens com medo. Ser humano tem coragem, vive com medo. Caos está instalado em nós mesmos. Em nós mesmos, em nós mesmos. Em nós mesmos, em nós mesmos. Em nós mesmos, em nós Boa tarde, audiência da Rádio Mundial. Está no ar o programa Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano, né? O programa que traz o conhecimento da vida mística, do caminho do meio. A verdade que liberta é comentada de uma forma jamais vista antes. Jamais vista antes, não porque o seu Sandro Lambert inventou esse assunto, porque eu explico o autor, que chama Joel Goldsmith, o americano, que depois morou em Honolulu, viveu 72 anos de sua vida, 34 dos quais dedicado à prática de ciência cristã, ou metafísica, né? Depois de 16 anos na prática de cientista cristão, ele saiu da Igreja da Ciência Cristã para, de forma independente, desenvolver o trabalho de O Caminho Infinito, cuja base é a mesma, né? É a mesma. É metafísica. É conhecimento e reconhecimento constante. O metafísica é isso, né? Foi dito no programa da segunda-feira passada. É o conhecimento do invisível no manifesto e como descansar nessa presença. Porque, como eu vou lembrar sempre vocês, enquanto eu estiver aqui na Mundial, se existe um Espírito de Deus, e se a Bíblia diz que ele é onipresente, por que eu temo? Por que eu preciso me proteger? Por que eu preciso ficar ansioso pelas coisas do amanhã? As lições de Jesus Cristo, gente, foram lições metafísicas. Mas naquele tempo não tinha condição de explicar isso. Ele mesmo disse, né? Tem muito para vocês saberem, mas eu não posso explicar agora. Não posso falar deste assunto. O Joel Goldsmith viveu 72 anos. Ele faleceu em 64, 34 anos como cientista cristão, metafísico. O que é o metafísico? É alguém que desenvolve consciência da presença onipresente. Ele passa a se acostumar a entender, ele se acostuma a entender que ela é onipresente e não há o que temer. Que esse espírito onipresente de Deus é real e está mais perto que o ar que respiramos e que o solo em que pisamos é solo sagrado. Então, o solo dessa rádio é solo sagrado. Vibe Mundial. Eu vou ler aqui uns trechinhos do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Hoje eu não vou abordar nem o Trovejar do Silêncio, talvez alguma coisinha do Caminho Infinito, se der tempo. Fiquei ninja, né? Botei um cronômetro aqui para mim não dar trabalho pro pessoal da técnica ali ficar me avisando, que aí eu fico mais esperto aqui e dinamizo melhor esse programa. Gente, é um assunto. Eu, buscando esoterismo, misticismo, a minha vida toda, e graças a Deus que tinha, porque foi um conhecimento e uma experiência fantástica de vida,
pois a minha curiosidade vinha desde os 3 anos de idade. Só que a minha curiosidade inicial, geral e principal era, se existe um Deus, por que o ser humano tem tanto problema? É essa a pergunta que todo mundo deve fazer, né? Quem quiser acompanhar os programas da Psicanálise da Alma, que já foram publicados, pode acessá-los no YouTube da Rádio Mundial ou numa playlist dentro do canal no YouTube da Psicanálise da Alma, Sandro Lambert. Eu criei uma playlist onde eu estou colocando lá o link de todos os programas, tá certo? O último programa, não sei o que aconteceu, foi cortado em 2 partes. Produção, pode deixar 50 minutos direto que me agrada, não precisa cortar em 2 partes não, tá? Obrigado. Então, o último programa eu também editei, coloquei ele inteiro lá, os 50 minutos. A gente explicou o que é metafísica, ou o que é um metafísico. Eu vou ler tranquilamente aqui a parte de trás do livro, As Palavras do Mestre. Sabe a parte de trás do livro? Eu vou ler, porque aqui não é um programa, a Psicanálise da Alma, gente, é uma ponte, é um acompanhamento, é um facilitador para acompanhar as pessoas que querem entender o caminho do meio, ou vida mística, que não tem a ver com esoterismo e misticismo, porque vida mística é consciência de uma presença invisível. A ciência já comprovou, matematicamente, que existe uma energia invisível que permeia todas as formas. Chama campo unificado ou vácuo quântico e manifesta as formas. As formas são feitas de átomos, portanto nós estamos no mundo espiritual do qual nós mantemos um julgamento de vida material. Para nos defender e sobreviver nos problemas da vida humana, o ser humano desenvolveu intuitivamente a crença no bem e no mal. Não há mal em Deus, Deus é onipresente e tem como desenvolver consciência dessa presença paulatina e gradual, que vai tirando as paranoias da mente, os medos de doença, somatização, problemas, a harmonia. O indivíduo vai entendendo como viver nesse espírito onipresente e começar a ver um desdobramento de sua consciência, não é sair do corpo não, tá? Desdobrar a consciência é compreensão de uma certa harmonia que começa a se revelar na vida dele. Porque o fato, esse negócio de não se opor ao mal é não temer pela manhã, pelo desemprego, pela doença. Gente, eu não estou falando para ninguém desconsiderar os cuidados médicos, tá? O Joel mesmo falava, gente, cuidem com o que tiver ao seu alcance de sua saúde, mas compreendam o espírito onipresente de Deus. Porque se a gente entrar na ignorância, agora eu não preciso mais dos médicos nem dos remédios, eu sou praticante da presença, o indivíduo vai estar criando problema para ele. Cuidem de sua saúde com o que estiver ao seu alcance, mas tenham sede de desenvolver conhecimento da prática da presença de Deus. Por que é prática? É prática porque não é uma técnica, é uma prática porque, em vez de ficar hipnotizado pelos problemas da vida, nós vamos pegar tudo aquilo que aparece na mente como dúvida, ansiedade, pensamentos humanos e crenças humanas para colocar ali a palavra viva, verdades metafísicas, revelações metafísicas. Né? Porque esse negócio de permaneça na palavra e deixe a palavra permanecer em ti e darás fruto abundantemente. O primeiro fruto é consciência, sabedoria. E isso não tem a ver nem com acreditar, nem com confiar. Né? Ninguém acredita, se a pessoa tem uma nota de 100 conto no bolso, ela não confia nem acredita que a nota de 100 conto não está no bolso, ela sabe. Então quando algum conhecimento chega pra gente e aquilo é suficientemente lógico, é suficientemente racional para ele falar, puxa vida, isso é verdade, ou isso deve ser verdade, ele pesquisa mais um pouquinho até aquilo ser verdade para ele, né? Que nem antigamente que se falava que a Terra era reta e que no fim tinha monstros. Então aquilo era verdade. Quando se descobriu que era redonda, foi o Deus nos acuda. A Terra é redonda, né? Então é tipo isso. Então descobrir, começar a entender e poder viver na presença de um espírito onipresente, que porque ele é real, é começar a pensar nele. É começar a entrar em contato com ele, porque ele é também o teu próprio ser. É impossível separar o espírito da forma. Eu já disse aqui na rádio, Jesus Cristo ensinou isso para os apóstolos em meses, e depois para outros discípulos. Então eles causavam na época, né? Chocou o meio religioso, chocou a sociedade, chocou o meio político, porque através do testemunho de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, apóstolos e discípulos começaram a copiá-lo no seu ensinamento. Copiá-lo é não temer as aparências, não dar poder à forma. Então, milagrosamente, ou instantaneamente, ou harmoniosamente, ou numa determinada velocidade, se não instantaneamente, porque não precisa ser instantaneamente, depende do desenvolvimento da consciência, os problemas começavam a se resolver e as doenças a desaparecer. Gente, Deus é poder espiritual
e não é poder mental. É um poder, onipotência. Já está na hora do ser humano começar a refletir melhor sobre isso, para deixar de ser escravo da sua vida humana e de sua mente. Vou ler aqui a parte de trás do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Tomar uma aguinha. Grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia. Por lê-la, grande parte do mundo fracassou na leitura da Bíblia, por lê-la tendo em vista apenas seus aspectos históricos e literários. Mas quando o caráter espiritual de seus ensinamentos é reconhecido, descobrimos que ela está repleta, do começo ao fim, do verdadeiro pão da vida, da verdadeira água e do verdadeiro vinho. Eu não disse que eu vinha trazer um banquete na Mundial? É isso. Porque quando a gente lê a Bíblia, vendo apenas vislumbrando aspectos históricos, literários, ou acreditar que o Jesus lá atrás foi nosso Salvador e que agora a gente já está... É só esperar a morte que nós já estamos salvos. Isso é um pensamento infantil. Né? A gente tinha que copiar os ensinamentos, viver a lição que ele viveu, testemunhar, não se opor ao mal. O que é mal? É a falta, é a carência da manhã, é o problema de relacionamento. Então a pessoa tem que desenvolver uma capacidade de compreensão de não se opor a essas circunstâncias. Ela não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, os pensamentos humanos dela vão continuar funcionando e ela vai ter que aprender a observá-los. É o inimigo, né? O inimigo se esconderá no último lugar em que você o procuraria, porque o nosso inimigo é a nossa ignorância, o nosso desconhecimento sobre onipresença de Deus. Aqui, ó. Continuando aqui, ó, a parte de trás do livro aqui, ó, contracapa. O propósito do nosso trabalho, o trabalho de praticante da presença, é revelar nossa verdadeira identidade como espírito manifesto, como Deus manifestado, como vida que se expressa individualmente em tudo. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual. Deus é onipresente e se revela também como ser individual. Ele é manifesto, é o verbo tornado carne. Nosso objetivo fundamental é revelar Deus como ser individual. Revelar que não há um Deus e um homem, mas que há apenas Deus, que se manifesta individualmente como você e como eu. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real na compreensão, porque a gente não vai criar Deus com a mente, Deus já é real, é espírito onipresente que manifesta as formas. O objetivo deste trabalho é tornar Deus real, tão real para mim e para você, tão real para você e para mim, como ele foi para Abraão, Jacó e Moisés. Não encontraremos Deus em livros, não o encontraremos em igrejas. Livros e igrejas são apenas as vias de acesso que possibilitam a abertura da nossa consciência ao influxo de Deus, ou divino. Agora, aqui eu tenho que declarar que eu não estou indo nem contra, nem a favor das igrejas, certo? Porque se continuar ali sem estudar nada, não vai entender nada. Então, porque assim, eu já participei de várias, e não foi o suficiente para mim, né? Porque o Jesus Cristo nos disse, quando ele meteu o pau lá no barraco, lá no templo em Jerusalém lá, ele falou, não amarão mais a Deus em templos nem em sinagogas, amarão a Deus em espírito e verdade. Espírito e verdade é que espírito é onipresente, e verdade é que isso é verdade e ele é manifesto. Na época de Jesus, gente, quando falava assim, ó, tem uma boa nova, tem um tal de Jesus Cristo aí, tá trazendo uma boa nova. Boa nova é sinônimo de evangelho, tá? Evangelho significa boa nova. A boa nova da época que chocou, que causou, é que havia um Deus onipresente, que o povo desconhecia. Porque o povo tinha crenças, tinha medos, mas Jesus estava explicando que havia um espírito onipresente de Deus, um ser sem forma e onipresente, a harmonia pura. E que se a gente aprendesse a reconhecê-lo na forma e comungar é contemplar internamente e reconhecer o seu próprio ser como manifestação desse ser, que o indivíduo começava a renascer pelo espírito. Uma transformação interior começava. A gente usa a mente, sim, para preencher a mente com essas verdades. A parte intelectual é importante, mas palavras e pensamentos não têm poder. É uma percepção refinada, que vai desabrochando de dentro de nós como compreensão, sabedoria e descanso. Isso é paz do Cristo. Como eu já disse, Jesus era o nome, Cristo era o estado de consciência.
Cristo nunca foi sobrenome de Jesus, né? E se alguém apresentar para mim uma certidão de nascimento escrito Jesus Cristo, registrado em cartório, eu digo que é falsa. Vamos lá, continuando aqui, ó. Se há alguma esperança para nós como indivíduos, essa terá de ser encontrada na mensagem e na missão do Mestre. Devemos aceitar estas palavras do Mestre, não como um ensinamento às pessoas que viveram há 2000 anos. Nós não podemos aceitar essas palavras como um ensinamento pregado há 2000 anos atrás, ok? Mas como um princípio de vida que podemos seguir hoje. Que nem uma vez escutei de uma pessoa que eu tentei ajudar, que ela não entendeu o caminho infinito, ela não tinha receptividade a isso, e eu estava no início do trabalho, né? No início desse conhecimento, e ela leu o caminho infinito e ela disse assim, né? Ela é espiritualista e tal e tudo, ela disse assim, mas isso aqui é muito avançado pra gente, né? Aí eu falei, não, não é não. A gente é que está com 2000 anos de atraso. Então vamos entender metafísica de forma clara, de forma racional e lógica. Agora eu vou pegar e vou ler mais um trechinho. A gente está com 16 minutos de programa. Eu vou ler um trechinho interno aqui do começo do Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Deixa eu dar uma clareadinha, né, gente? A Bíblia, a gente não vai conseguir entender essas verdades. Depois de estudar Joel, a gente começa a ver algumas verdades lá. Mas é um livrão, com um monte de coisa, com um monte de história. Tem as verdades lá, mas tem muita história. É um livro de história com verdades dentro. E um livro que foi usado para fortalecer e reforçar a crença no bem e no mal. Quando Jesus falava escribas e fariseus, eram os doutores da lei, olho por olho, dente por dente, e um Deus que castiga. Deus não castiga ninguém, nunca castigou. O eletromagnetismo, vamos falar, só uma pitadinha, né, de karma e dharma, ou karma e libertação espiritual, karma e o contrário dele, que é renascer pelo espírito. Vamos lá, karma e dharma. Qual é a diferença? Karma é a crença no bem e no mal. Não há conhecimento nessa consciência de um Deus onipresente e ele pode descansar das aparências. Ele vai desenvolver um amadurecimento dessa consciência. Tá, gente? Então, como o eletromagnetismo das partículas é perfeito, ele funciona perfeitamente. Quem é que controla o mundo micro dentro do átomo? Ninguém. Como eu digo, né? O átomo e as partículas subatômicas não precisa de tanque de gasolina e não come x-salada, não come macarronada. Ele tira a energia dele free, grátis, do campo unificado ou vácuo quântico. Então ele tem um funcionamento automático perfeito, as partículas. Ok? Só que as partículas respondem à emoção humana, à harmonia do universo. A harmonia desse espírito onipresente manifesta o universo infinito de galáxias, estrelas, sóis e etc., buracos negros, o planeta Terra e toda a natureza, né? O movimento da natureza no planeta Terra, dos animais, dos vegetais, dos mares, da meteorologia, funciona tudo eletromagneticamente perfeito. E o corpo do ser humano e a vida do ser humano também deveria funcionar de forma muito mais harmônica. Mas como ele está separado da árvore da vida, a árvore da vida é esse espírito onipresente do qual ele aprende a ficar consciente dele. Por que ele aprende? Porque ele cansa de repetir experiências frustrantes de vidas e vidas com crença no bem e no mal. Então o que acontece? Mas o bem e o mal é real, Sandro, tá aí. É lógico que tá aí. A vós foi dado todo poder, tudo é possível àquele que crê. Se o ser humano tem crenças no bem e no mal, o sentimento dele vai criar a realidade ao entorno dele, de sua vida emocional e física, de sua vida de ação, de sua vida de trabalho, de sua vida de relacionamentos. Ele está com projeção de sombra, segundo o que a psicanálise e a psicologia explica. Ele está fazendo um julgamento das aparências. Não julgue para não ser julgado. Se eu estiver julgando as aparências um problema, aquilo vai continuar sendo um problema para mim. É o mundo ao nosso redor respondendo às nossas crenças. Olha a perfeição divina no eletromagnetismo dentro do livre-arbítrio do ser humano. Então, quando o ser humano compreende a potência desse espírito onipresente como harmonia, ele dá um passo para trás. Opa! Caiu a casa, né? Como Joel diz lá no Caminho Infinito, quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Essa casa é sua consciência. E aonde é os céus? Os céus é a onipresença, é aqui mesmo. Aonde nós estamos? A lua flutua no universo, a terra flutua no universo e nós caminhamos nesse chão formado de átomos. Não é? Sabe, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum programa. Mas é o seguinte, quem é que já pensou nisso?
Se o universo é infinito, o universo teria um centro. Aonde é o centro do universo? O centro do universo é a consciência de cada ser individual. Aí vão falar, não, você é megalomaníaco, isso aí é mania de grandeza. Não, não é não. Isso é lógica filosófica e matemática. Se o universo é infinito, o ponto central do universo em relação a cada ser é ele mesmo. Ele é o centro do universo, o centro da emanação. Então ele pode muito bem entrar em contato com um ser invisível que manifesta seu próprio ser através de uma comunhão interna, de desenvolver o raciocínio, esses pensamentos, a oração em vigília, que não tem nada a ver com beatice carolice, é um estado de observação e consciência da presença que pode ser perfeitamente compreendido dentro das obras de Joel. Ok? Então o universo é eletromagneticamente perfeito, e perfeito em sua infinitude. Só que na vida humana, aqui no karma, nós temos a realidade desarmônica do bem contra o mal, porque essa crença ainda não foi superada. É nível de consciência kármico. Eu falei numa aula recentemente, né, que a gente tem aula de classe privativa, que é um grupo fechado, tem os atendimentos individuais, tenho 190 vídeos agora junto com os programas da Mundial lá no site psicanalisedaalma.com. Então tem material gratuito bastante para ajudar a entender essa informação, né? Eu estava explicando numa aula para o pessoal da classe privativa que o nível de consciência humana do bem contra o mal, o nível de consciência kármico do planeta Terra, ele é o topo da consciência umbralina. Porque tem umbral, tem um lugarzinho melhor, tem hospital, tem tudo isso aí, existe. Então, lá no umbral é porrada e sofrimento. E aqui a gente faz uma média, né? Então aqui o ser humano está na crença no bem e no mal também e cheio de problemas. O ser humano, o que é karma, gente? Karma é crença no bem e no mal. Para dar esse salto, tem que viver o Dharma. Viver o Dharma é viver entre dois mundos. Não é a iluminação completa, tá? É escolher o caminho do meio. Iluminação completa é nirvana. Não dá nem para falar desse assunto. Cada indivíduo tem que entrar pelo caminho do Dharma, ou o caminho do meio, ou renascer pelo espírito. São sinônimos, dá na mesma. Só que esse caminho não é para qualquer um. É para aquele que vai escolher o abandono da crença no bem e no mal, né? Então, o nível de consciência kármico no planeta Terra é um nível de consciência umbralino, porque ele cria o bem e o mal o tempo todo. É um equilíbrio do sistema e faz parte. Mas o espiritismo do seu Kardec avisou que até informações reveladoras, transformadoras. Até foi dito assim, ó, haverá ainda capítulos muito espinhosos. Que capítulo espinhoso é esse que o espiritismo kardecista prometeu? Previu, né? Profetizou. O capítulo espinhoso que o kardecismo profetizou é o seguinte: o ser humano cria sua própria realidade com seus pensamentos, sentimentos e emoções. Não tem um Deus que cuida da gente. Deus é onipresente e harmonia onipresente que permeia todas as formas, e o único jeito do ser humano sair do conflito de sua consciência kármica é compreensão metafísica dessa presença, ou o Dharma, o caminho do meio, né? Porque no Dharma, ele vai viver as duas coisas. Ele vai estar no mundo e não ser do mundo. Ele vai observar o mundo e começar a retirar o julgamento das formas. Ele vai seguir por esse caminho. Já estamos aproximando aqui do final da primeira parte do programa. A hora que já faltando um minutinho, você me avisa para ver se você está batendo com o meu vibe mundial, com o meu cronômetro aqui. Eu vou deixar para ler um pouquinho da parte de dentro aqui do livro Palavras do Mestre, na segunda parte do programa, né? Quem tiver interesse em saber do atendimento individual, põe a canetinha de lado aí. O atendimento individual em a psicanálise da alma, gente, é um acompanhamento muito simples, onde eu uso a parte da psicanálise que eu elaborei e vislumbrei no total da coisa para ajudar a compreender esse assunto, tá joia? Pode meter a propaganda aí, meu querido. Até mais! ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida.
Você sofre com a bronquite, com a rinite, com a sinusite, com a asma, ou tem alguém na sua casa que tem muito chiado no peito, catarro, secreção? Você precisa conhecer a verdadeira Balafáfia. O Alcaçuz é um anti-inflamatório natural poderosíssimo, vai combatendo a raiz do problema, a inflamação. A alfavaca campestre combate o catarro, a secreção e limpa as vias respiratórias, e o funcho auxilia no combate à tosse. Anota o telefone 3112-2500 para pedir a sua Balafáfia. Leva a unha de gato de presente a um cárie tomentosa que ajuda nas inflamações e no sistema imunológico. 3112-2500 para Balas Fáfias. Lançamento da Juliana Flores, Rosa Encantada Neon. Uma rosa natural que dura até 2 anos e que brilha no escuro. Utilize o cupom Mundial Neon e garanta frete grátis. Acesse julianaflores.com.br/rosa neon e garanta a sua. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Ouça agora, na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Uma espuma criada para a combinação de uma espuma criada da combinação de nanocelulose, látex e borracha pode fazer grande diferença em ações de despoluição envolvendo óleos e solventes orgânicos. O produto, chamado de espuma verde, é 100% natural e reutilizável. Desenvolvida por uma pesquisadora do Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas, interior de São Paulo, a pesquisa foi capa de uma revista internacional e teve a patente requerida. Testes em laboratório mostraram que a espuma tem capacidade de absorver poluentes até 50 vezes superiores à sua massa, além de apresentar eficiência nessa absorção mesmo após 20 ciclos de reutilização. A pesquisadora Rúbia Figueiredo Gouveia conta que o uso de nanocelulose para criar estruturas semelhantes à dessa espuma não é algo inédito, mas a grande diferença está na combinação dele com o látex de borracha natural, que substitui derivados de petróleo ou outros agentes para manter a estrutura 3D das fibras. Os alimentos orgânicos ganham cada vez mais atenção na gastronomia, devido aos inúmeros benefícios que vão além do sabor. Segundo o Ministério da Agricultura, para ser orgânico, é necessário que o alimento seja livre de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e transgênicos. O ambiente também deve ter princípios como o uso responsável do solo e da água, respeitando relações sociais e culturais. Muitos restaurantes aderem ao movimento e captam mais defensores a cada dia e mais critério na escolha dos ingredientes. A sustentabilidade é a base dessa alimentação e os sabores são realçados com a simplicidade dos elementos apresentados no prato. Com os alimentos orgânicos, a saúde, o ecossistema e os agricultores são beneficiados. Assim, o prato delicia não só o paladar, mas a consciência também. Muito bem, JBN, há 25 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. 12h59. E você continua ouvindo o programa A Psicanálise da Alma, com o psicanalista Sandro Lambert. Você ouviu na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim e eu tenho um convite muito especial a todos vocês. A ONG Procães tem mais de 15 anos, é uma organização sem fins lucrativos que tem por missão amar, proteger, amparar cachorros abandonados e de rua. Um projeto que eu apoio junto com a Rádio Vibe Mundial há muitos anos e que no momento atual passa por dificuldades e precisa de ajuda. Por isso convido todos que puderem contribuir a realizar suas doações. Para saber mais, entra no site da Rádio Vibe Mundial ou então é só você entrar no Instagram da ONG Procães ou no site ONG Procães. Agradecemos. 95,7 Vibe Mundial FM. Oi,
Tá valendo, é? Vou pedir depois pra começar com a musiquinha aí entrando. Eu gosto da vinheta aí do programa. Obrigado, meu querido. Ter avisado aí que eu tava arrumando minhas coisas aqui. Vamos lá, gente. Vamos direto para uma introduçãozinha aqui. A introdução do livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith, né? Caramba. Tá a produção me informando que virou aqui de novo a tela. Vamos lá, ver se vai agora. Vamos lá, ó. Introdução, livro As Palavras do Mestre, de Joel Goldsmith. Em muitas partes do mundo, em muitas universidades e igrejas, o interesse pela assim chamada cura espiritual surgiu nos últimos 25 anos. Isso o Joel estava falando lá em 1960 e tanto. Realmente, muitos daqueles que perseguiram este objetivo... Realmente, muitos daqueles que perseguiram esse objetivo, cura espiritual, tocaram a verdadeira cura espiritual. No entanto, aquilo que está sendo tão... No entanto, até aqui está de marca-texto agora aqui no meu livro. Ó. No entanto, aquilo que está sendo tão amplamente comentado como cura espiritual é, em sua maior parte, cura psicológica. Às vezes, com a fé num Deus desconhecido. A diferença entre esse tipo de cura e a cura espiritual é tão grande quanto a diferença entre a escuridão e a luz. O que o Joel Goldsmith está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe uma cura psicológica que acontece, não exatamente por efeito placebo, mas por a pessoa psicologicamente soltar, relaxar um pouco, ela pode ter alguma melhora ou alguma cura. Cura espiritual não é só cura de doenças físicas, tá, gente? É cura no relacionamento, cura na problemática de emprego, cura de um problema. Pode ser físico, emocional, material, certo? Então existe cura psicológica, cura pela fé e cura pelo espírito. A cura, ou essa libertação que o Jesus ensinava e o que o Joel explica maravilhosamente, é cura pelo espírito. Tem um livro do Joel fantástico, que chama A Arte de Curar pelo Espírito, né? Livro esse que vai ser tema de classe privativa número 3 do material do site. Como que é esse negócio de cura psicológica, cura pela fé e cura pelo espírito? O princípio da cura pelo espírito, ou ciência cristã, ou metafísica, com o devido teor da palavra, ou prática da presença, é o seguinte. Primeiro, há um princípio. Não há doença para curar, pecador para se perdoar ou pobre para se enriquecer. Mas como assim, Sandro? Você enlouqueceu? Porque não é bem assim, né? Não é simplesmente desenvolver esse pensamento como um pensamento positivo e achar que o negócio vai acontecer. O que a gente tem que fazer é amadurecer essas ideias em nossa consciência. É desenvolver discernimento espiritual. Porque a senda do caminho do meio, esse ensinamento de Joel Goldsmith, que é ciência cristã. Quem tiver dúvida, faz uma pesquisinha sobre Mary Baker Eddy, Ciência Cristã. E se ficar mais na dúvida ainda, vai ler um livrinho assim, ó, que tem uns 10 centímetros de altura, que chama Ciência e Saúde. Beleza? Aí depois vem bater um papo comigo, se quiser me questionar. Porque é o seguinte, gente. Esse reconhecimento do invisível na forma, para um reconhecimento de Deus como perfeição aqui agora, é um amadurecimento da consciência para não temer mais as aparências. Porque as aparências das situações vão impactar o emocional humano e as crenças humanas que já estão estabelecidas em nossa consciência. Então a gente vai começar a descansar nessas verdades e reinterpretar as aparências de tudo que é dualista kármico, que nos abate, nos ofende e nos faz temer. É a crença no bem e no mal. Nós estamos comendo do fruto proibido, né? Essa questão do fruto proibido, dessa árvore do paraíso aí, da crença no bem e no mal, é uma metáfora, tá, gente? É metáfora. Tem uma sabedoria ali por trás da metáfora. Então a gente salta na prática da presença. Por que o ser humano, depois de 1, ou 2, ou às vezes até 3 anos de estudo, para começar... No começo, tem gente que com meses vai entrar numa harmonia. Não vai ficar uma vida perfeita e não vai acabar os problemas dele. Isso é ilusão. Mas ele vai começar a perceber que ele não precisa lutar contra as aparências. Ele vai amadurecer isso nele. Então, alguns vão ter um entendimento bom com 1 ano, outros com 2, outros com 3. Eu estudo esse assunto de 8 para 9 anos.
e virou minha vida do avesso. E eu fui avisado, né? Sua vida vai virar do avesso. Você se prepara. A gente sai do nível de consciência karma, de crença no bem e no mal, e começa a viver Dharma em vida. Viver Dharma não é sair totalmente da crença no bem e no mal, é começar a observá-la, é começar a observar os pensamentos do ego em nossa mente, esse inimigo, para ir poder descansando dentro de nós. A mente é utilizada para isso, mas isso é um desdobrar da presença em nós. Não depende de nós, é o Pai operando em nós. Depende da gente não tolerar mais a crença no bem e no mal, né? Poder se libertar disso sem condenar ou julgar aqueles que ainda vão precisar disso. Então a gente sai do nível de consciência kármico para o nível de consciência dharma, ou caminho do meio, ou inicia o renascimento pelo espírito. Aqui, ó. Continuando aqui o trechinho do livro. A cura psicológica... Deixa eu ver se eu liguei aqui o meu cronômetro. Tinha ligado? Esqueci. A cura psicológica é essencialmente uma atividade da mente e do intelecto humanos. A cura espiritual é a atividade das faculdades da alma. É sempre realizada sem atividade mental, ou seja, sem intenção, tá? Ele vai aprendendo a descansar nessa verdade e não dá poder para as circunstâncias. E quando ele vê, um problema foi resolvido. A cura espiritual é a atividade das faculdades da alma. É sempre realizada sem atividade mental, sem a necessidade da presença física do paciente e, frequentemente, sem a sua cooperação, embora com o seu consentimento. E muitas vezes, nem mesmo com isso. Muitas vezes até essa cura pode acontecer sem o consentimento do paciente, né? Agora, estamos falando de cura de uma forma mais ampla, geral. É uma cura da consciência. Quando eu descubro que a minha consciência não precisa ser curada, porque eu começo a habitar nessas verdades, porque Deus é perfeição agora, eu saltei do nível... lembrei o que eu ia falar. Eu saltei do nível evolutivo kármico, porque karma é evolução, é acúmulo de informação. Tudo é informação o tempo todo. Então, no karma, nós estamos acumulando informação dentro desse infinito amoroso e incondicional, até que a consciência amadureça o suficiente para questionar Deus. Existe mesmo um Deus? Se Deus é onipresente, por que o ser humano tem tanto problema? Aí começou a ter uma luzinha na consciência dele. Então, no nível karma, a gente está buscando evolução. A gente evolui, acumula informação. Tudo isso vai servir, gente. Mas quando a gente começa a entender Dharma, renascer pelo espírito, ou caminho do meio, vida mística, o processo evolutivo começa a cair no chão. A gente põe esse fardo ao chão, aos pés do Cristo. Que Cristo? A presença em nós. Porque a gente parte para o nível de amadurecimento da consciência espiritual, da visão espiritual. Como Jesus dizia, né? Tendes olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. A gente não ouve o que entra pelo ouvido e não enxerga a realidade que está diante da nossa frente. Então, o que tem que cair é a visão material da vida. Então, mas como assim, Sandro? Eu abandono o processo evolutivo e entro no renascimento pelo espírito ou vida mística por um reconhecimento da perfeição? É isso mesmo. Eu vou reconhecer que se Deus existe, Ele é perfeito. Espírito invisível e perfeição aqui e agora. E a gente vai se adaptando a esses ensinamentos, preenchendo a mente com essas verdades. E o que acontece? Uma calma e uma paz interior vai se revelar na vida do indivíduo dentro desse estudo em algum momento, né? Então ele não está mais num processo evolutivo. Ele evolui até poder reconhecer que Deus é perfeito. Portanto, é perfeição agora. Sempre foi, é e sempre será. Deus é imutável. Deus é a palavra mais incompreendida do planeta Terra, se ela não for compreendida através da metafísica, ou ciência cristã, ou prática da presença. Ok? Vamos ler mais um trechinho aqui do Palavras do Mestre. Ó. Os escritos de O Caminho Infinito contêm a letra da verdade, através da qual é desenvolvida a consciência espiritual que cura, reforma, redime e salva, ou seja, que liberta a nós e outros dos problemas da vida humana. Esses escritos são livros didáticos que podem ser usados por indivíduos, grupos ou organizações que desejam praticar e fomentar a cura espiritual.
Este próprio livro, As Palavras do Mestre, baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, condiz perfeitamente com o propósito de servir como um manual para o ensinamento do viver espiritual e da cura espiritual, e pode ser usado por qualquer denominação de igreja, qualquer atividade de cura, de universidade ou por qualquer outro grupo interessado neste assunto. Ele está dizendo que isso aqui pode ser estudado até pelo meio acadêmico. Como eu já disse num programa aqui na rádio, tem um pesquisador, um cientista, um neurocirurgião da USP, que chama senhor Raul Marino Júnior, tá? Que ele fez tradução do prefácio do livro Praticando a Presença. Livro esse que vai ser tema de classe privativa online número 2 da Psicanálise da Alma. Né? Que a classe privativa número 1 está chegando ao fim. A gente deve ter mais 12, 15 aulas, né? Que é uma aula que eu dou online. E em seguida, nós vamos começar a classe privativa número 2. Nós vamos ler, explicar e acompanhar o livro Praticando a Presença, de Joel Goldsmith. Então esse psiquiatra, esse neurocientista da USP, assinou embaixo. Ele diz assim, ó, sem essas verdades não há cura e solução para a vida humana. Né? Então não tô sozinho nessa. E depois outra, isso aqui é um estudo, uma prática ou um acolhimento que ele não vem só no sentido de trazer um conhecimento ou trazer esse programa nessa rádio para, como é que eu vou falar, né? De uma forma tranquila. Para que vocês ouçam isso aqui e depois desliguem o rádio e a vida continue a mesma. Não, passem a mão no livro do Caminho Infinito. Comecem a dar uma olhadinha nos livros do Joel. A gente tem uma nuvem no Google com 30 livros gratuitos do Joel. Tá? Eu estou esperando, quem sabe uma hora dessa, a Martin Claret, que é a editora oficial do Joel no Brasil, me dá uma ajudinha, né? na divulgação desta obra. Então, eu trago aqui um programa que é para incentivar o estudo, o mínimo contato com isso. Para ouvir os áudios do canal no YouTube, O Caminho Infinito em Português, são aulas inteiras do Joel. A pessoa começa a ouvir aquilo, ó, vou dar uns títulos aqui, ó. Tem uma palestra do Joel lá que chama assim, ó, o discernimento do Cristo desfaz o anticristo. O discernimento do Cristo desfaz o anticristo, né? Tem uma outra lá que é assim, ó, descanse no oceano do Espírito. Tem uma outra aula do Joel que é assim, ó, libertando-se das crenças universais. A crença universal em dois poderes é o inconsciente coletivo, atuando como hipnose sobre a vida humana. Só que a gente pode se libertar disso, chama verdade que liberta ou revelações metafísicas. Vamos aqui, ó. Ele falou aqui dos grupos que podem se interessar em cura, podem estudar a cura pelo espírito, né? Aí ele diz aqui, ó, na introdução ainda. Assim que a diferença entre cura psicológica, cura pela fé e cura pela consciência espiritual seja reconhecida, uma nova era começará na história humana. Então, sinto muito. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui na Mundial, quanto tempo vai durar esse trabalho, porque ele funciona pela graça. Pela graça. Então, eu sigo o movimento de um fluxo. Eu não faço aquilo que não está ao meu alcance, porque se aparentemente não está ao meu alcance, é que eu devo tomar um outro rumo. Tá certo? Mas esse é um assunto que está sendo tratado de forma científica, onde a psicanálise da alma faz a ponte entre os ensinamentos do Jung, que é self e individuação. Individuação é compreender o todo no ser humano, tá, gente? O Jung explica que quando o ser humano começa a avaliar a questão do que o ser humano é e o que ele representa dentro do infinito, começa a acabar as neuroses dele. Ele começa a ter cura psicológica. Começa por aí, é uma ponte. Ele começa a ter um conforto. Na verdade, a cura psicológica é só uma maquiagem, porque o que já está acontecendo como pano de fundo é uma harmonia interior na alma do indivíduo. Ele está renascendo pelo espírito, porque essa verdade está dentro dele. Ela começa a florescer e ecoar de dentro de si, que ele está entrando em contato com algo que já lhe pertence. Como está escrito na primeira página do livro Caminho Infinito, quando entra no livro tem uma página em branco que está escrito assim, ó, a ti, a quem já pertence. Então aquele que é um buscador da verdade, que sempre teve uma curiosidade, uma indignação ou uma sede por entender Deus, encontra um caminho. Certo? Então esse assunto está sendo tratado pela psicanálise da alma, de forma acadêmica, de forma científica, mas de forma a trazer também, na medida do possível,
e na medida em que essa graça floresça através de minha própria prática e de outros praticantes que vão surgir, testemunhos de transformação na vida humana. É o próximo passo depois do espiritismo kardecista. É o próximo passo. Porque o espiritismo era a ponta do iceberg e nós teríamos capítulos espinhosos. Está aí. Está apresentada a matéria. Né? Vamos ler mais um trechinho de dentro do livro aqui, ó. Capítulo 1 do mesmo livro, As Palavras do Mestre. Eu sempre disse que eu vou trazer um tempero aqui, uma salpicada, né? Um trecho de um livro, um trecho de um outro livro, abordar um tema. Porque eu não preparo o programa, gente. Eu sento aqui nessa cadeira, me sinto confortável nesta sala e falo nesse microfone. Capítulo 1 do livro, As Palavras do Mestre. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. A unicidade com Deus. O ensinamento espiritual é uma manifestação da energia do Espírito Santo de Deus numa conscientização individual. Isso aqui está até aqui, ó, com marca-texto. Ó. O ensinamento espiritual é uma manifestação da energia do Espírito Santo de Deus numa conscientização individual. Às vezes, quando traduz um negócio do inglês para o português, gente, no inglês, o americano ou o inglês vai ter um entendimento daquilo ali. No português, às vezes a gente precisa ampliar o que está escrito naquela palavra, porque o inglês tem 1/3 o vocabulário português é muito rico. O vocabulário americano, o inglês em si, ele tem 1/3 das palavras do vocabulário português. 1/3. Então, quando a gente traz para o português, precisa dar uma explicadinha, senão tem algumas coisas que fica distorcida. O ensinamento espiritual é uma manifestação da energia do Espírito Santo de Deus. Gente, aqui, ó, numa conscientização individual, tá? Quando a gente fala manifestação da energia, como a gente está no karma, nas crenças do bem e do mal e lida com energias, a gente acha que a gente vai manifestar a energia divina. Não, nós não vamos. Ela já é e sempre foi manifesta. Ela é a energia base de toda a matéria. Ela é onipresente. Ela nunca muda. Ela é imutável. O que vai acontecer, que ele diz aqui, ó, manifestação do Espírito Santo através de uma conscientização individual, é que o indivíduo, quando começa a ficar consciente dessa onipresença e nela habitar, né, quando ele começa a aplicar princípios metafísicos, ele começa a entrar em frequência com essa onipresença. Não é ele que manifesta com o poder da mente dele, não. É ele que está entrando em comunhão ou entrando em fase com uma harmonia onipresente. É natural que a partir daí alguns problemas da vida humana comecem a ser solucionados. São testemunhos. E ele avança na sua prática com pequenos testemunhos e depois maiores e depois outros. E por que é assim? Porque o testemunho é uma ação, um efeito da consciência da presença no ser individual. É consequência. Não é poder da mente. Porque é um poder, onipotência. Tá? Todo professor espiritualmente iluminado, continuando o livro, todo professor espiritualmente iluminado, através dos tempos, reconheceu que das profundezas do silêncio, das profundezas da interiorização infinita, vem a felicidade, a paz e a harmonia de nossas vidas diárias. O caminho infinito difere de muitos outros ensinamentos metafísicos. Nesses ensinamentos metafísicos, aqui ele tá falando mecânica quântica, coisa mais rasa, tá? Nesses ensinamentos, porque naquela época o Joel não deve ter olhado a etimologia da palavra metafísica, senão ele teria usado outra palavrinha aqui, tá? Nesses ensinamentos, encontramos a ênfase colocada no termo pensamento negativo. E aprendemos que nós, como estudiosos, tornamo-nos responsáveis por nossa doença ou por nosso não restabelecimento. De um modo ou de outro, a responsabilidade caberia à nossa maneira errada de pensar. Mas isso não é verdade, Joel está dizendo. O erro nunca é nosso. O pecado já está... Lembrando aqui que pecado é a crença no bem e no mal, tá? Porque não há pecado para Deus. Então, o único erro é a crença no bem e no mal. Então, pecado, vamos entender o sentido da palavra. E não levar, não é pecado, esse negócio de igreja. Não é nada disso. Vamos ser inteligentes. O pecado, mas isso não é verdade. O erro nunca é nosso.
O pecado já estava aqui muito antes de aparecermos no cenário humano. E se não tomarmos cuidado ou não ajudarmos a exterminá-lo, ele ficará aqui para alguém mais ser fustigado ou ser vítima desse pecado. Durante muito tempo, depois de que formos afastados dos... Aqui, ó. Ele ficará aqui para alguém mais ser fustigado durante muito tempo depois que formos afastados do cenário humano. É sempre um erro impessoal, uma crença universal, né? Nunca podemos perder o ensinamento verdadeiro depois que ele se tornou parte de nosso próprio ser. Uma vez entendido esse ensinamento, uma vez que ele se torne realmente parte de nós, não se pode perdê-lo. E se o mundo todo disser que estamos errados, nossa própria demonstração dele constituirá a prova de que está certo. Vai lá, não, mas você está errado, viaja na manhã, ele vai dar um testemunho e aí todo mundo fica quieto. Né? Vai falar o quê? Ó, mas até a hora de ele ser nosso, quando soubermos que realmente o temos, vamos mantê-lo dentro de nós mesmos. O mestre disse ao leproso que foi curado, olha, não digas nada a ninguém. Depois que ele, né, entre aspas, fecha aspas, depois que ele for realmente nosso, ou seja, depois que esse ensinamento está instaurado, devidamente estabelecido na consciência do indivíduo, aonde ele consegue viver com a crença no bem e no mal na mente humana dele, observando ela sem temê-la e ainda assim encontrando descanso, paz e harmonia que vão se manifestando na vida dele, né? A partir daí, poderemos demonstrá-lo aos sacerdotes até que a hora chegue. Esperemos um pouco e deixemo-lo fortalecer-se dentro de nós. A prática da presença é um processo que vai sendo desenvolvido no silêncio e no secreto, né? A pessoa vai tendo dúvidas, incompreensões, né? Às vezes algum conflito, mas ela se mantendo no estudo, ela encontra respostas, paz, descanso e harmonia. Toda desarmonia é uma resistência do ego, porque ele está persistindo com seu modo humano de vida em criar desarmonia. Ele procura um bem porque ele deseja um mal. Sabe como é que chama isso na mecânica quântica? Efeito Zenão. Ele procura um bem porque ele tem um mal. Ele procura algo para suprir uma carência. Então ele procura algo que ele não tem. Se ele procura algo que ele não tem, o sentimento de que ele não tem, ele vai continuar não tendo. Do ponto de vista que a gente acha que o pensamento positivo, né, ou alguma técnica vai solucionar o nosso problema, isso aí, gente, é fantasia. É efeito Zenão, cria o efeito contrário. Então, o máximo que o ser humano consegue fazer de poder espiritual é viver uma vida humana normal, né, fazendo as suas atividades e conduzindo a sua vida para distrações. Enquanto boa parte do tempo de distrações poderia ser dedicado ao conhecimento da verdade. Né? Eu tive uma experiência dura de vida para entender esse assunto. A vida me amacetou, me esfregou no chão, no chapisco da parede, me moeu no moedor de carne. Né? E eu continuei vivo até que, pela intuição e por estar sofrendo, através do conhecimento da mecânica quântica, porque mecânica quântica é só saber que tem átomo e eletromagnetismo. Ah, que legal, agora eu sei que tem mecânica quântica, eu crio o que eu quiser. Falou. Agora, quando a gente desconfia que aquilo não está funcionando, a gente precisa ir um degrau acima. Mecânica quântica só serve para rasgar o véu da visão material da vida e compreendermos que existe espírito e manifesto. Que o manifesto é o verbo tornado carne. É impossível separar o espírito da forma. Agora, como viver essa realidade? Como reconhecer Deus na forma? Como estabelecer algum grau de comunhão interna aonde possa se encontrar um pouco de descanso e paz interior dentro de si? Eu vou dar o telefone do atendimento. Nem é muita gente que eu atendo, eu faço o que eu posso. Eu edito aulas, eu dou aulas, né? E por isso que esse programa, por enquanto, é só na segunda-feira. O atendimento é via chamada de vídeo, é online. O telefone é 35 98811 3695. 35
98811-3695. Esta é a Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano. A verdade que liberta é comentada de uma forma jamais vista antes, né? E esse programa foi muito desejado de ser trazido aqui para a Rádio Mundial. Muito desejado, né? Eu cheguei aqui bastante empolgado, porque eu sabia o tamanho da cacetada que eu estava trazendo aqui. Nós chegamos ao fim do programa, já foi avisado ali para mim que acabou o passeio na montanha-russa aqui nessa maravilhosa sala de estúdio da Rádio Vibe Mundial. Muito obrigado pela sua existência, Rádio Mundial. Vibe Mundial. Até a próxima segunda-feira. Você acaba de ouvir pela Vibe Mundial. Programa A Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano. Trazendo ensinamentos sobre mecânica quântica, poder do pensamento, ciência cristã e a senda do caminho do meio. Revelações metafísicas, a verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes. Com o psicanalista Sandro Lambert.